Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Capital Natural. O assunto de hoje é apontado como um dos mais discutidos nas redes sociais em 2019. E a tendência é que a sua relevância continue em 2020. A chamada crise da masculinidade hegemônica está no mercado de trabalho, nas políticas e estratégias das empresas, no investimento do segmento publicitário, nas representações culturais de todos os tipos e, principalmente, nas relações cotidianas. Mudanças geram incômodos, deslocamentos, questionamentos, mas também, muitas vezes, melhorias na sociedade. Para falar mais sobre esse tema inquietante para nós, homens, e para as mulheres também, de todas as idades, estão conosco o professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e coordenou o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, e Lucas Noura Guimarães, Gestalt, terapeuta pelo Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, doutor em Direito pela Faculdade Livre de Berlim e um dos idealizadores do projeto Percorrendo Masculinidades. Senhores, bem-vindos ao Capital Natural. Obrigado. Queria traçar um paralelo, lembrando de uma música de Gilberto Gil, um dos homens que mais questiona as masculinidades já há muitos anos. Em 78 ele escreveu Super-Homem. Ele começava a música dizendo que um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria, tudo o mundo masculino poderia lhe dar. Em 78 ele escreveu essa música. Em 2020 é um novo ano. Qual era o homem de 78? Qual era o homem da década de 70? Qual é o homem de hoje, dos anos 2000? Bom, eu acredito que as mudanças, né, que envolvem essa questão de identidade de gênero e do que é o ser masculino e o ser feminino, elas vêm de fato ocorrendo, estão sendo questionadas há algumas décadas, mas são arraigadas culturalmente de modo muito profundo e acho que ainda estamos mais próximos do que éramos em 70 do que muitas vezes se imagina. O que eu acho que a crise de masculinidade, das masculinidades hoje é o fato de ter vindo à tona esse debate, não é? Porque desde então já haviam masculinidades que não eram as hegemônicas também, mas falava menos, né? Talvez essa música do Gil tenha sido muito pioneira nesse sentido de levantar em termos assim mais populares, né? De colocar esse debate no público, né? De falar da sua porção feminina dentro dele e tudo mais, né? Agora, de lá para cá, embora esse debate tenha avançado, não é? E também os estudos acadêmicos a respeito disso, eu acredito que as mudanças não foram tão profundas diante do que ainda precisa ser transformado nesse campo das relações de gênero. Lucas, por favor. É curiosa a música do Gil, que talvez naquela época aquela caixa da masculinidade, ou aquele pacote do que se entendia por masculino, talvez servisse, né? E ali já iniciando uma mudança para alargar esse conceito de masculinidade ou de masculinidades e perceber que hoje realmente a masculinidade dos anos 70 já não nos serve mais, né? Existe uma demanda não só de mulheres, mas também de mercado de trabalho e internamente dos próprios homens. A gente vê isso na nossa clínica, que estão demandando por novas masculinidades, por alargar esse conceito, alargar ou romper com essa caixa do que é ser homem, né? Que para muitos homens já tá claro que ser homem, provar o ser homem é extremamente cansativo, é extremamente extenuante. Entra-se numa energia de performar a todo momento e a ideia dessas rodas de conversa, grupos terapêuticos, grupos reflexivos que estão surgindo, desses debates sobre novas masculinidades, consiste justamente em alargar essa ideia do que é ser homem. Ou melhor, sair da ideia e entrar na prática do que entendemos por ser homem. E ver que isso é algo muito variado, complexo, mutável também. Então, o ser homem dos anos 70 é bem diferente do ser homem atual. E quando a gente fala de masculinidade, propõe discutir essa masculinidade, a gente já parte do ponto de que há uma problematização ali, de que a gente precisa discutir aquilo porque talvez haja uma crise. Existe essa crise mesmo? E que tipo de crise é essa de masculinidade? Acho que um ponto importante, né, se fala desde logo de masculinidades, né? Então, reconhecer essa pluralidade é o primeiro ponto de questionamento, né?
porque no senso comum é muito fácil a gente encontrar, a gente pensar, a mulher é assim, o homem é daquele jeito. E quando se chega perto de como de fato as pessoas são, em diferentes contextos e momentos, né, que a gente percebe que há uma pluralidade muito maior e que fica difícil enquadrar num modelo único, né? O problema da masculinidade, da chamada masculinidade hegemônica, não é nem que ela seja necessariamente, em termos estatísticos, a predominante, mas é que ela passa uma simbologia de que existe uma maneira correta de ser homem e que é superior às demais, né? E que envolve essas noções de superioridade em relação à mulher, de ter a última palavra numa relação, de ser o provedor da casa, um conjunto de demandas, de obrigações também, que, como aludia o Lucas, também traz uma camisa de força muito forte para os homens, né, que muitas vezes não tem sequer as condições, não é uma questão de escolha pessoal, muitas vezes. Às vezes as condições sociais não permitem isso. Pensar nessa questão do provedor hoje, como é garantir esse lugar, né, numa sociedade que tem 40% de trabalho informal, que tem, né, um desemprego altíssimo. Então, o tipo de cobrança que vai cair sobre os homens nesse sentido, dentro dessa figura da masculinidade hegemônica, muitas vezes é bastante pesado, né? Se a gente for para outras áreas da sexualidade, bom, homossexuais existiram em todas as sociedades desde sempre. Na década de 70 também já havia muitos, só que não tinham o protagonismo e o lugar de sujeito político que tem hoje, né? Então, hoje aparece mais. Agora, sempre foi, para quem não se enquadrava, como é hoje para quem não se enquadra, né, uma demanda muito excessiva, né, tá dentro desse papel tido como o mais correto, como aquele que deveria, de fato, prevalecer. Eu faço um pouco de coro com o que o professor Gustavo trouxe. A gente vê em consultório que homens vêm chegando cada vez mais. Antigamente, o ambiente terapêutico, o setting terapêutico era dominado por mulheres, né? Por questões que estão mais implicadas com as suas questões internas, as suas turbulências internas, e isso vem se equilibrando um pouco. Então, chegam muitos homens e chegam homens em crise, né? Após viver todos esses sonhos e benefícios que o sistema econômico no qual a gente está inserido oferece, carros maiores, mais potentes, casas maiores, salários mais poupudos, possibilidade de viajar, consumir, e percebem que mesmo após isso não estão felizes, não estão satisfeitos, ainda existe uma questão interna que causa uma depressão, causa rompimento de laços familiares, descamba para violência. Então, a gente percebe que sim, existem masculinidades em crise, né? Homens em crise, e felizmente estão buscando. Talvez não no ritmo que gostaríamos, mas estão buscando, sim. Mas isso está intimamente ligado à classe social, à evolução social? Bom, falar em termos de evolução é complicado, né? O vínculo com a classe, eu acredito que esse problema vai aparecer de formas variadas, né? Porque muitas vezes classe, no Brasil em particular, não está muito ligado à escolarização também, ao grau de escolarização, e, portanto, ao tipo de experiência ou de problema com que muitas vezes as pessoas são colocadas diante delas, né? Isso vai trazer variações em função disso. Acredito que o peso, é onde a crise está mais estabelecida ou está sendo assumida, nos setores que, de alguma forma, têm mais contato com esse debate e que percebem que esse lugar de privilégio também tem muitos custos, né? Eu acredito que em termos de estratos populares da sociedade, esse debate tem chegado menos, né? Agora talvez esteja sendo mais tocado e provocado pelas mulheres, que são as grandes protagonistas das mudanças das relações de gênero, né? As mulheres é que passaram a questionar o papel dos homens dentro das relações, por exemplo, na divisão do trabalho doméstico e tudo mais, e tudo isso foi gerando também, aí, trazendo, desestabilizando, né, algumas convicções, algumas maneiras de ser e de pensar que os homens vínhamos carregando por muito tempo, né, sem parar para pensar. As mulheres, nesse sentido, são muito mais provocativas e trazem essas mudanças. Pois é, esse primeiro bloco do Capital Natural já chega para problematizar a história toda, trazer esse ponto de crise, trazer essas masculinidades que nós vamos discutir no programa de hoje. Fique conosco, no próximo bloco a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Até já.
Olá, estamos de volta com o Capital Natural. Hoje o nosso debate é sobre masculinidades. Estamos com o professor de Ciências Sociais da USP, Gustavo Venturi, e o gestalt terapeuta Lucas Noura. Quando se pensa nos estereótipos do homem, para um dos principais movimentos, como força e dominação, por exemplo. É o nosso assunto desse bloco. Muitas vezes isso pode estar associado à violência. Conceição Evaristo, uma escritora muito interessante, fala muito sobre o racismo que a mulher negra sofre, principalmente do homem negro, e sobre o machismo também que ela sofre. Numa sociedade como a nossa, em que uma classe acaba se sobrepondo à outra, o homem negro ele acaba descontando seu sofrimento ao longo do dia nas mulheres, na mulher negra também, e mais, como ele acaba fazendo daquilo uma explosão para esse tipo de assunto? Dando um passo para trás no tema da violência, o que eu gosto de separar na discussão é a diferença entre violência e agressividade, né? Agressividade entendida aqui como um impulso que nós temos de colocar limite, dizer que não gostamos, ou usar essa energia agressiva para compor interesses, enfim. E de uma forma distorcida, isso acaba caindo em violência, né? Os homens em geral, e aqui estou generalizando, têm poucos recursos para lidar com a agressividade ou para arrumar vias criativas para essa agressividade encontrar um caminho que não seja a violência. Então a violência ela vem como uma falta de recurso interna para lidar com frustração, com medo, com insegurança de uma forma mais criativa, emocionalmente, né? Com relação às masculinidades negras, eu sinto que ainda é um movimento incipiente, né, de homens negros refletindo sobre sua condição, sobre ser homem negro numa sociedade predominantemente branca, né, e percebo eles como no elo fraco da cadeia, né? E isso acaba refletindo sobremaneira nas mulheres negras, né? Que não apenas pela cor da pele, mas também pelo gênero, acabam sofrendo todo tipo de preconceito e violência também dos homens e das pessoas em geral na sociedade que a gente está inserida. O Lucas tocou num ponto importante que me remeteu à pesquisa que fizemos na Perseu Abramo sobre gênero, saiu num livro depois junto com o SESC, gênero e mulheres e gênero no espaço público e privado, né, em que perguntávamos sobre vivências de violência para mulheres numa amostra nacional, e tinha uma pergunta que era sobre, em relação aos homens, sobre como tinham sido criados, se nunca tinham levado um tapa na sua infância, se de vez em quando levavam tapas, se de vez em quando levavam surras ou se levavam surras com frequência. E daí nós cruzamos o resultado de quem cometia violência com as mulheres com essa maneira como foi criado. E tem uma correlação muito alta entre quanto mais apanhava na infância, mais reproduzia isso depois nas relações de gênero, né? Então há uma naturalização de um repertório de como resolver conflitos, né? Como o Lucas dizia, às vezes o sujeito não sabe como lidar com o conflito e usa da linguagem física, da violência, como se aquilo fosse legítimo e natural, porque afinal ele também cresceu sofrendo esse tipo de questão, né? O que remete a essa discussão toda nossa para um plano da educação, né, e da importância do debate dessas questões desde uma educação, desde o início. Né? A gente pode falar desde uma educação básica. Sim, é que no ambiente familiar, né, no primeiro núcleo familiar, a criança vai aprender por repetição, né? E existe um impulso em pertencer muito forte. Então, a criança é muito esperta em identificar o que ela precisa fazer para pertencer ali. Então, se ali para pertencer as pessoas gritam para se impor e é assim que as relações se dão, ela passa a gritar. Se é batendo e apanhando que se conquista algo no meio dela, então ela vai reproduzir isso. E é muito difícil depois fazer furo nessas ideias, nessas concepções, nesses introjetos. Então vira um trabalho hercúleo, esse de desconstrução do que a criança, o adolescente, enfim, absorveu como correto, como adequado, a forma de resolver as coisas. E quais medidas macro e micro podem trazer solução para esse tipo de assunto?
Eu sou gestalt terapeuta, sou entusiasta das terapias, né? Enquanto existe uma revolução externa, um projeto de debate político externo a ser feito, eu acredito bastante na revolução interna, né? Então, e é algo que nos custa muito, esse estar em contato com nós mesmos, perceber quais são os meus lugares de privilégio, quando eu sou ameaçado nesse privilégio, onde que me toca, me entra medo, me entra insegurança, para onde que isso me move? Eu me torno mais violento, eu entro em dúvida. Navegar nesses mares, se implicar mais. E o trabalho terapêutico cumpre uma função importante nesse aspecto por trazer essa noção de autorresponsabilidade, né? Eu tenho consciência do que me move, de quais são minhas sombras, quais são minhas zonas de conforto, e tomo as rédeas da minha vida e tento me ressignificar, né? Porque sei que estou interagindo de uma forma negativa ou desconfortável no ambiente que me cerca. Uma pesquisa do Instituto PhD mostrou que 6 em cada 10 homens sofrem de algum distúrbio mental. E vem da ideia também, distúrbio emocional, perdão. E vem da ideia também da criação, como você, Gustavo, estava falando disso agora há pouco. O que você pode mudar na criação de uma criança, de um menino, por exemplo, do nosso padrão brasileiro, como coisas simples que podem ser mudadas, para que quem está assistindo a gente possa perceber mais claramente? Acho que isso está ligado com aquela ideia de que os meninos não devem mostrar emoção, né? Que o mais tradicional é dizer que menino não chora, né? Então ele é convidado a reprimir as suas emoções, né? E, portanto, não vai amadurecer no trato, né, com essas questões internas e com essas questões. Acho que romper com esses estereótipos, menino não isso, menina não aquilo, ou só isso ou só aquilo, é um caminho importante que começa na família, que obviamente depois as escolas também têm um papel relevante, né? Mas como tudo, ou quase tudo na nossa experiência humana, é uma questão de prática, de trazer a consciência, de lidar com aquilo, né? E não de jogar para dentro e deixar ali guardado como se não existisse, né? Eu ainda vou discutir o papel dos grupos que discutem a masculinidade, grupos de homens, que tem em várias cidades do Brasil, ainda no Capital Natural, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Estaremos de volta já já para contar mais sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural e o debate de hoje é sobre a crise da masculinidade, ou seriam das masculinidades. Pois é, estamos com o professor de Ciências Sociais da USP, Gustavo Venturi, e o gestalt terapeuta Lucas Noura. Senhores, a gente falou no último bloco sobre a violência, especialmente sobre feminicídio, sobre Lei Maria da Penha e sobre criação daquele menino que vai se tornar homem. Lucas, você queria complementar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, enquanto o professor Gustavo falava, me veio à cabeça, né? Na nossa sociedade predominantemente homofóbica em que a gente vive, existe uma pressa que é vivenciada de forma muito sutil de que o menino vire homem rápido. E isso, em algumas famílias, acaba fazendo com que a relação mãe-filho se dê de uma forma muito rápida e seja rompida precocemente, né? Então o filho muito rapidamente fica sem um afeto, fica sem um acolhimento, porque afeto e acolhimento estariam relacionados a esse universo feminino, né? E isso acaba levando, em alguns casos, né, nunca se pode generalizar, a homens com menos recursos emocionais para entrar no afeto, entrar no acolhimento, entrar em energias que a gente chama um pouco mais femininas, né? Que todos temos, mas que mulheres acessam e vivenciam isso de forma mais fácil. Existe uma comediante australiana chamada Hannah Gadsby e ela tem um trabalho falando sobre o machismo e também falando sobre sociedade em geral. E aí ela cita num determinado ponto do trabalho dela que os homens aprenderam a ser criados e cresceram com a expectativa de criar uma linha para tudo. E a partir do momento em que essa linha é ultrapassada por uma mulher, por exemplo, há uma certa estabilidade masculina. Então, a linha de que o salário masculino tem que ser um salário melhor do que o salário feminino. De que os assuntos do dia a dia são assuntos masculinos que não podem ser interferidos por assuntos... Mulheres não podem interferir nesses assuntos.
Vocês acreditam que há essa linha, que nós homens temos essa linha e convivemos com essa linha bem, e quando essa linha é ultrapassada de algum ponto, a gente perde um pouco a capacidade de ter uma reação? Sim, e eu daria até um nome para essa linha chama-se privilégio. E para a gente, acostumado a privilégios, né, acostumados a viver confortavelmente nestas linhas, custa abrir mão, às vezes causa angústia, às vezes causa dor, inclusive. Então, eu tenho para mim que essas linhas são bem presentes, são bem claras. Nós, homens, no nosso piloto automático, fazemos questão de reforçá-las, de dizer que elas estão aí. E sair desse piloto automático é justamente repensar essas linhas. Ela está no cerne, né, da noção de uma supremacia masculina em relação à mulher, né? A ideia de que certos espaços, profissões, e quando chegam nas profissões os salários, de que o homem teria que estar sempre por cima por ter uma superioridade natural, né? Então é uma noção muito naturalizada, internalizada, e que se não é posta em dúvida, se não é questionada, né, se não se faz uma crítica dela, não se percebe o quão prejudicial ela é para as relações em geral, né? Porque ainda que haja privilégios efetivos para os homens, a contrapartida da desigualdade de gênero também ela é muito pesada, né? Você viver, se você tem uma sensibilidade a respeito de questões de igualdade, você viver diante de tantas desigualdades, aí não só de gênero, podemos pensar nas questões raciais, de sexualidade, etc., etc., é um lugar de conforto até certo ponto, só para quem, né, tem medo de ser questionado, de ser questionado nos seus privilégios e nas suas certezas, mas não é exatamente uma melhor sociedade para se viver, né? Então, romper com essa linha, questioná-la, me parece fundamental para o bem geral, né? Não é porque as mulheres irão ultrapassar os homens, claro, mas porque estando juntos, né, a sociedade como um todo, assim como podemos pensar nas outras desigualdades, como já citei, seria muito melhor para todos. E quando nós homens observamos esses privilégios na publicidade, por exemplo, na arte, nas novelas, nos filmes e por aí vai, e a gente se enxerga ali como nesse papel de privilégio? Bom, muitas vezes a história em si ela tem como propósito consciente reproduzir esses lugares até para problematizá-los, né, para eventualmente questioná-los no desenrolar da história, né? Aí é uma coisa. Outras vezes, que aí é mais grave, quando isso é feito sem consciência de que está se reproduzindo lugares de desigualdade, né? Aí realmente tem que ser, tem que haver um questionamento enfático aí. Eu percebo muito, é inevitável trazer o exemplo dos filmes Marvel, onde são super-heróis, homens, brancos, o bem vence o mal, força, virilidade, dominação, está tudo posto ali em 1h30, 1h40 de filme, né? E esse conteúdo é reproduzido, bate recorde de bilheteria, e filmes como Mulher Maravilha ou Pantera Negra ficam como pequenos tokens, né? Pequenas amostras para parecer que alguma transformação está acontecendo ali na sétima arte, algumas minorias estão ganhando algum protagonismo, só que na verdade tudo permanece igual, né? E eu vejo uma tensão de forças, é verdade que existe essa reprodução da hegemonia masculina, mas também existe, por exemplo, o beijo gay em novela, existe exposição sobre sexualidade em museus, existe Copa do Mundo feminina de futebol sendo televisionada. Então, assim, algumas coisas vêm mudando no mundo publicitário, né, televisivo em geral, mas ainda é a passos lentos, assim. A Hannah, até ao falar, Hannah Gadsby, essa comediante australiana que eu citei, ao falar sobre esse ponto, sobre essa linha, ela fala depois, troque a palavra homem pela palavra branco. E você vai enxergar a mesma espécie de privilégio, de incômodo também, quando esse privilégio é rompido. Gustavo, você foi consultor do filme Silêncio dos Homens, que trata sobre masculinidades e sobre a dificuldade que os homens têm em discutir esse assunto. Como é que isso dialoga na vida cotidiana e na academia? Bom, a academia
já tem algumas décadas também que começou a fazer estudos, né, de masculinidade, né, porque antes não se falava ainda também em questões de gênero, né, os estudos por força do movimento feminista começou como estudos das mulheres, questões das mulheres, logo isso daí avançou para a percepção de que o problema, a questão de gênero é uma questão relacional, né, e que não adianta trabalhar só com um lado, que seriam as mulheres, ainda que sejam as mais vitimadas dessa desigualdade, mas que era preciso também olhar para os homens, né, que estavam do outro lado do polo aí das relações heterossexuais. Então isso daí já vem de um tempo, né, embora no Brasil um pouco mais recente, e vem num crescendo, né, a partir justamente dessa consciência de que esse debate tem chegado, né, e por força da mídia também, como programas como este, que tem feito com que essa discussão se espalhe, né, e comece a atingir cada vez mais gente. Então há um diálogo aí importante entre o que se pesquisa e depois o que vem a público e como isso está sendo discutido. E muitos homens, por caminhos diferentes, vão percebendo, né, vão começando a sentir os incômodos e a necessidade de encarar essa questão, né, que não adianta fingir, quando não são eles mesmos, vão ser os seus filhos ou filhas que vão chegar para eles e dizer, escuta, pai, como assim, né? Que atitude é essa, né? Lucas, você está desenvolvendo um projeto que mistura o cinema com masculinidades, né? Sim, são as cinevivências, elas estão baseadas um pouco nas rodas de conversa das masculinidades atuais e também um pouco no cine debates antigos que agora está voltando, né? A nossa ideia é usar um filme que tenha um tema afeto à masculinidade como gatilho, e aí pode ser a educação castradora, pode ser a violência doméstica, pode ser a relação homossexual entre homens, e a partir daí provocar nos participantes uma vivência terapêutica, né? Sair um pouco do falar sobre, a minha ideia do filme é essa ou aquela, mas investigar como que o filme te toca, onde te toca, que cenas do filme te levam para quais cenas tuas, e a partir daí produzir uma investigação, jogar a luz em alguns temas um pouco mais árduos, que por ser pela via do filme, torna a coisa mais lúdica e um pouco mais acessível para a gente que está no meio terapêutico. Senhores, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso papo, quando a gente fala de masculinidades, a gente está falando de culpa ou de responsabilização, ou dos dois? Acredito que dos dois, né? Porque, de um lado, da ótica dos indivíduos, vem uma demanda de se cumprir com certas responsabilidades, e quando elas não são execuíveis, então virá a culpa, né? Mas também nas relações de gênero em si com a sociedade, né? Na verdade, temos estruturas que cobram, né, a reprodução desses papéis, né? Daí a dificuldade faz com que sua transformação aconteça, venha avançando lentamente, mas seja mais lenta do que gostaríamos, do que o nosso tempo biográfico muitas vezes gostaria, né? Às vezes eu, que sou um pouquinho mais velho, eu lembro da música do Gil, né, que já tem seus 40 anos e que nos tocava e falava, pô, legal, é isso mesmo, mas agora estamos aqui 40 anos depois, sim, discutindo algo ainda muito próximo das coisas que ele estava colocando ali, né? Mas há de se reconhecer que as coisas têm mudado, sim, como o Lucas apontou antes também, porque isso é importante, porque senão a gente também cai numa desilusão de que lutar não adianta, né? Todas as feministas que há 40, 50 anos atrás começaram a levantar questões que ainda hoje estão no debate, é muito importante reconhecer o valor dessas lutas todas. Se nós caíssemos no contrário, nada muda, aí seria muito frustrante, né? E aí a questão seria, para que lutar, né? Para que fazer esses debates e tudo mais? E reivindicações e busca de novos direitos e tudo mais. Então é preciso não perder essa perspectiva, que ainda que lentamente estamos mudando e para melhor. Sim. Com relação à culpa, para a terapia, a culpa pode ser algo bem pernicioso. A gente costuma dizer que culpa é algo que alguém coloca no outro, né? O que você se autocoloca. A gente prefere falar em responsabilização mesmo, mas também reconhecendo que nós homens carregamos uma cruz intergeracional aí do que é ser homem muito pesada, né? Então, parte do trabalho terapêutico é eliminar essa carga excessiva,
mas que trazemos e que é presente, que ela se mostra, e para poder entrar na responsabilização. Enquanto tiver culpa, a gente não consegue entrar na responsabilização, né? Então, parte do trabalho terapêutico é, ok, reconheço que estou carregando uma coisa aqui, gostaria de deixar isso de lado e reconhecer que eu também participo desse jogo de não repensar privilégios, de continuar exercendo a minha dominação. A partir daí eu posso me transformar, mas enquanto eu me autoculpar, muito pouco pode ser feito. Quem dera pudesse todo homem compreender a mãe quem dera. É a música do Gil, para a gente encerrar nosso assunto de hoje. Gustavo, Lucas, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Obrigado. Obrigado. O programa dessa semana termina aqui, mas tem muito mais o que conversar sobre isso. Vamos continuar na semana que vem sobre esse assunto, que é masculinidades. Estarei aqui mais uma vez com o professor de Ciências Sociais da USP, Gustavo Venturi, e o gestalt terapeuta Lucas Noura. Acesse nossas redes sociais, reveja nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou Pablo Ribeiro e até semana que vem. Tchau, tchau.